Êxodo, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Eu queria sua atenção máxima nesse momento. Diz assim a Bíblia: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cuide e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, Tu sabes do quanto eu preciso da Tua misericórdia num momento como esse. Sempre recorro às Tuas promessas feitas lá no passado para a minha vida e eu confio nelas. E peço ao Senhor, em nome de Jesus, que por amor ao Teu nome e a todos esses irmãos e irmãs aqui, que o Senhor me use com poder, com graça, para que o nosso domingo seja uma bênção por inteiro. Teu povo saiu de casa para vir à Tua casa. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, para que todos saiamos daqui dizendo que valeu muito a pena ter vindo à Tua casa. Abençoa a vida de quem ouve, que haja um coração acolhedor, uma mente aberta, para que em nome de Jesus a semana comece de uma forma diferente. É o que eu te peço, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Lá na Igreja Plena de Caraí, eu tenho o hábito de pregar em séries, mas não faço séries temáticas, não faço séries por assuntos. Eu sigo um livro e às vezes sigo um personagem do livro. Por exemplo, há algum tempo atrás fiz uma série sobre o José. Foi uma série relativamente breve. E agora nós estamos, há 1 ano e meio mais ou menos, estudando o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo foi um desafio inicial para mim, antes de começar a série, porque ele é grandioso. Ele não é só um livro grandioso em termos de capítulos, é um livro extenso, mas ele é um livro denso, é um livro extremamente forte, porque ali apresenta a Bíblia um Deus vivo, presente, que interfere na história das pessoas de maneira poderosa. E também um outro desafio para mim foi o momento dos 10 mandamentos. Eu pensava, quando chegar nesse período, como vai ser? Porque lendo os 10 mandamentos, a gente descobre uma série de falhas na vida. E aí eu pensei, como eu vou pregar essas coisas precisando de tanto ajuste? Pela graça de Deus nós temos caminhado, pela bondade de Deus nós estamos avançando e estamos diante de um livro poderoso que mexe conosco. E quando nós caminhamos pelo livro de Êxodo, nós vamos de mãos dadas, lado a lado, com um homem importantíssimo que é Moisés. Com certeza é um dos personagens mais importantes de toda a Bíblia. Moisés é, com certeza, um dos homens mais importantes da Bíblia. E Moisés é um tipo de herói nacional que faz o povo de sua nação sentir muito orgulho. Ele é aquele tipo de pessoa que traz orgulho para a própria nação. E a projeção desse grande homem de Deus, além de ser milenar, é também universal. O nome de Moisés é conhecido no planeta. O nome de Moisés é projetado sobre muitas nações. E o filme dos 10 Mandamentos tornou Moisés uma pessoa ainda muito mais famosa. O clássico do cinema, Os 10 Mandamentos, do século passado, é triste, mas é verdade, nós vivemos no século passado. Esse filme marcou ainda mais a história desse homem e nos trouxe à tona, de uma forma cinematográfica, um trecho da vida desse grande personagem da Bíblia. Moisés é um daqueles homens públicos que, vez por outra, vê a sua história pessoal se tornar a história do seu país, ao mesmo tempo que vê a história do seu país se tornar a sua própria biografia. Coisa incrível. Moisés é aquela pessoa cuja história interessa aos professores de história de todas as escolas.
Ao conhecerem a história do povo, as crianças ouviam a história de Moisés. A história de Moisés se tornou a história do seu país, e a história do seu país entrou na história pessoal dele. Ele é uma pessoa de muita importância para a nação de Israel e para todos nós também. Ele era filho de um casal de levitas, Arão e Joquebede, e nasceu num momento muito difícil. Naquela época, o povo hebreu se encontrava no Egito numa situação de muito aperto. Eles chegaram no Egito numa situação completamente diferente. Um dos filhos de Jacó, um patriarca, estava gozando de muitos privilégios no Egito em virtude de uma série de eventos que Deus poderosamente ordenou na vida daquele homem. E a família de Jacó, que dava José como perdido e o pai como morto, descobre então que no Egito, onde havia comida, quem governava de fato era José. Houve um reencontro e o povo foi para lá e deveria ficar no Egito, a família de Jacó, apenas enquanto durasse o período da seca. Eles foram ficando, vendo que o clima era favorável, perceberam que era bom para fazer negócio, eles tinham saído de uma sociedade pastoril e foram para uma civilização. Eles saíram de um grupo de menos de 100 pessoas, num lugar que era uma fazenda muito simples e singela, e de repente se deram com uma civilização. Queridos, o Egito é importante até hoje, você que vê noticiário sabe como o Egito é importante, hoje como está a questão política no Egito, mas o Egito tem as pirâmides. São construções que causam espanto em muitos engenheiros por conta do tempo em que foram construídas aquelas pirâmides. E também temos as múmias. Nós verificamos em alguns museus a conservação de algumas múmias. Que tecnologia, que habilidade que eles tinham já há muito tempo. Então estamos falando de uma civilização. Isso evidentemente encheu os olhos desses judeus e eles foram ficando, ao invés de voltarem, foram ficando, e o tempo se passou. José morreu, o faraó, que era favorável à sua família também, e aquele grupinho de 70 pessoas se transformou numa nação. E aquele grupinho que era visto como um povo bom, é agora visto como uma ameaça. E eles então são tomados como escravos. E aí começa o cativeiro no Egito. Depois de 400 anos, Deus resolve mudar a história, e ele traz ao mundo Moisés. É onde você está, no capítulo 2. Moisés vem a esse mundo no pior momento para uma mãe ter um filho. Porque naquele tempo havia um decreto. Qualquer pessoa poderia pegar um bebezinho judeu, menino, e jogá-lo no rio, afogá-lo. Porque eles queriam bloquear o avanço, a expansão daquele povo fértil. Deus havia dito a Abraão que o povo de Abraão seria numeroso, incontável como a areia da praia. E de fato a profecia estava se cumprindo, a palavra de Deus estava se cumprindo, e a crueldade chegou a esse ponto. E nesse momento, Joquebede teve um neném, segundo ela, o mais lindo de todos os escravinhos que tinham nascido ali. Ela só conseguiu escondê-lo por 3 meses. E depois, numa atitude de desespero, ela faz um barquinho, meio berço, meio barquinho, e solta ele no rio. A irmãzinha Miriam saiu correndo com um vestidinho branco. Na minha Bíblia diz que era um vestidinho branco. E ela então saiu correndo atrás do irmão, o irmão descendo, e ela viu o cenário da morte do seu irmãozinho. A princesa, filha de Faraó, resolveu tomar sol e estava ali no caminho do cestinho. Uma empregada pega o cesto e ela então de longe vai vendo que, ao invés de ódio, a filha de Faraó tem compaixão e diz, ela ouve, é dos hebreus, pela fisionomia dos hebreus. E a menina então, cansada, suadinha, de tanto correr atrás do irmão, se aproxima e de maneira muito astuta diz, você não quer que eu arranje uma babá? Olha, se você conseguir, eu aceito a sua sugestão. Ela voou para casa, correndo, o coraçãozinho batendo a 160 batimentos por minuto, e abre a porteira da casa, gritando, mãe, 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 e a mãe chorando, o que foi, minha filha? Aconteceu um negócio, ela explica, e ela diz, ela mandou buscar alguém para cuidar de Moisés, do meu irmão. E quem você vai escolher, minha filha? Como assim, mãe? Quem eu vou escolher? Você eu vou escolher. Tudo isso está na minha Bíblia. É Fabrini atualizada. E a mãe então é apresentada, a filha de Faraó, e ela diz o seguinte, tudo bem, você pode levar, vejo que você tem leite para amamentar. Coincidência? E ainda vou te pagar para ser mãe, tá bom? Você vai receber um salário. No mesmo dia, pela providência de Deus, a mão invisível dele entra em ação e ela tem uma surpresa gloriosa. Moisés nasceu num momento muito ruim, mas depois que ele cresce e é adotado como o filho dessa princesa, ele recebe uma educação top de linha. Ele vai estudar junto com a nobreza egípcia.
A nação egípcia é uma das mais antigas do mundo, como a nação chinesa. E ele recebe uma educação palaciana, que deu a ele condições, que o tornou apto politicamente, estrategicamente, juridicamente, militarmente, para realizar a sua grande tarefa, que foi a libertação. Êxodo significa saída, é o que significa no grego. Moisés se tornou uma pessoa muito destacada, não apenas no Antigo Testamento. Moisés se tornou uma pessoa importante no Novo Testamento também. Houve um momento em que Jesus chamou 3 alunos mais próximos para um momento de oração. É o Monte da Transfiguração. Jesus sobe com eles e o Senhor vai dar uma aula sobre a divindade de Cristo, ao vivo. E enquanto o Senhor está lá com eles, ele começa a transparecer sua divindade, ele dá vazão à sua grandeza. E então eles começam a ouvir vozes que conversam com o Senhor, e ele identifica as pessoas dizendo o seguinte: é o Senhor Jesus, nosso professor, Elias e Moisés. Moisés recebeu a honra de participar de um encontro como esse, que preparou o Senhor para o seu sacrifício. Então vemos que Moisés era uma pessoa de grande importância também no Novo Testamento. Moisés, com toda certeza, é importante para você também, que ama a Deus e conhece a história desse grande homem de Deus. E você é uma pessoa muito importante em muitos campos dessa vida, para muitas pessoas dessa vida. E por essa razão, eu gostaria de responder a uma pergunta que tem como objetivo tornar esse sermão muito simples e muito fácil de ser guardado. A pergunta que eu quero responder nessa manhã é essa: de que maneira pessoas de grande importância como Moisés costumam surgir e se comportar nesse mundo? Fabrini ficou grande, repito. De que maneira pessoas de grande importância como Moisés costumam surgir e se comportar nesse mundo? Para essa pergunta simples, eu encontrei 4 respostas bem objetivas. A primeira é essa: pessoas de grande importância como Moisés costumam ser formadas em circunstâncias adversas. Pessoas de grande importância como Moisés costumam ser formadas, preparadas, lapidadas em circunstâncias muito difíceis, muito adversas. Como eu falei, ele nasceu num tempo ruim, ele não nasceu no momento bom, ele nasceu no momento em que não podia nascer, porque se nascesse morreria. Mas a mãe, pela providência de Deus, gerou esse menino, e então depois de um certo tempo ele tem uma vida relativamente fácil. Mas a sua liderança, o seu papel principal de vida está na liderança. O principal momento de Moisés, biblicamente falando, de desenvoltura, se dá dos 80 aos 120. E ele, nesse período, teve também uma existência muito adversa. Toda a dificuldade pela qual Moisés passou fez dele um grande homem, uma pessoa de grande importância. Então vejam só, ele foi um homem que nasceu em circunstância adversa e trabalhou em circunstâncias adversas. E eu vou falar de alguns personagens que você conhece, que também foram forjados em circunstâncias difíceis. O primeiro deles é o pastor norte-americano Martin Luther King. Martin Luther King Jr. foi um pastor batista. Ele foi formado em sociologia, se formou em sociologia, antes de em teologia, do curso de teologia, ele se formou pela faculdade de Morehouse College em Atlanta, e lá se tornou um sociólogo. Depois, ele foi para o seminário teológico Crozer, na Pensilvânia, e se tornou teólogo. E logo depois de concluir o seu curso de bacharel em teologia, ele foi para o seu doutorado em Washington e se tornou doutor em teologia. Era um homem muito titulado, muito bem preparado, que tinha como objetivo pastorear uma igreja estabilizada, num contexto de muito preconceito racial, mas num certo equilíbrio na sociedade. E ao longo do seu ministério, por motivos alheios aos seus planejamentos, ele se tornou o líder pelos direitos civis nos Estados Unidos. Gente, Martin Luther King liderou um movimento de resistência e rebeldia usando o princípio da não violência. Ele se inspirou em Mahatma Gandhi. O princípio da não violência era esse: nós vamos resistir sem violência, diferentemente de um outro grupo que também resistia, mas de forma muito violenta. E ele, se mantendo fiel aos seus princípios cristãos, dizia: esse princípio da não violência tem a virtude de atacar o pecado sem ferir, sem fazer mal ao pecador. E de maneira incrível, eles conseguiram mudar uma realidade que parecia ser impossível onde estava. Com menos de 40 anos de idade, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 1964. Morreu em 1968 com um tiro de um rifle. Um outro homem importante também, que foi forjado em circunstâncias muito difíceis, foi o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. Ele foi primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial e foi uma das primeiras pessoas a dizer que Adolf Hitler era uma ameaça para o mundo.
ele inspirou sua nação a resistir de maneira corajosa à invasão dos nazistas em terras inglesas. Uma outra pessoa também que surgiu em circunstâncias muito difíceis foi o Mahatma Gandhi, um advogado bem-sucedido que resolveu largar o direito para cuidar de seu país. Através também do princípio da não violência, lutou contra a opressão inglesa. Um outro homem que vocês conhecem também é o Nelson Mandela, que viveu preso por muitos anos e também adepto do princípio da não violência, lutou contra o regime segregacionista na África do Sul, chamado de Apartheid. Um absurdo. E por último, um outro homem não tão famoso, mais famoso dentro dos círculos cristãos, foi um inglês chamado John Wycliffe. John Wycliffe viveu no século XIV, foi professor da Universidade de Oxford, onde ele estudou. Dali ele se formou como teólogo e filósofo. E ele usou toda a sua erudição para um propósito nobre. Mas antes de falar do propósito, é bom lembrar o seguinte: esse grande homem chamado John Wycliffe viveu numa Europa conturbada do século XIV. Por quê? Porque além da peste negra, que arrasou a Europa, ele viveu o drama da Guerra dos 100 Anos. E essa guerra em França e Inglaterra gerava um mal-estar muito grande em seu país. E mesmo debaixo de toda a corrupção da igreja na época, que ele atacou duramente do púlpito de sua igreja, ele tinha um nobre desejo: traduzir a Bíblia para a língua inglesa, porque eles só tinham escritura no latim. E os ataques que esse homem fez ao papado, a corrupção dos nobres, que como cristãos se diziam, vivendo vida mundana e lutando contra a resistência, querendo traduzir a Bíblia, ele também foi forjado um grande líder na sua nação em momentos muito difíceis. Ele teve um grupo de seguidores que ajudaram a traduzir a Bíblia para o inglês à mão. Queridos, eles iam escrevendo a Bíblia na mão. Até hoje, alguns exemplares dessas Bíblias são vendidas em leilões. Eu tive um professor em São Paulo, Alderi, e ele disse o seguinte: se alguém estiver disposto para comprar, custa em média $1 milhão uma Bíblia como essa. Talvez se fizermos uma vaquinha, a gente compra uma Bíblia dessa. Mas a verdade é que o trabalho dele foi espetacular. O desejo que ele tinha era o de ver o seu povo lendo a Bíblia em sua própria língua. Os Lollardos fizeram isso com ele. Para vocês terem noção do ódio que ele enfrentou, como é que você acabava com um herege naquela época? Queimando ele. Só que ele era um homem poderoso, de influência, destacado, e ninguém encostava nele. Ele morreu, e depois de morto, depois de um tempo, desenterraram, a igreja desenterrou seus ossos e queimou os ossos. Era assim o ódio que ele nutria, por causa do seu desejo de ter a Bíblia escrita em seu próprio idioma, e por causa da sua condenação da vida mundana da nobreza e do desvio do papado. Queridos, eu disse aqui em primeiro lugar que pessoas de grande importância costumam ser forjadas em situações muito adversas, e eu usei personagens históricos. Mas isso tem a ver com a gente, porque eu sei que eu estou falando com pessoas que lutaram muito para chegar até aqui. Eu sei que eu estou falando para pessoas que lá no passado eram absolutamente nada. Eu sei que eu estou falando com pessoas que talvez estejam passando hoje por essa angústia, e que estejam olhando para o futuro e vendo só uma parede negra, dizendo: isso não é possível, é muita dificuldade. Quando eu resolvo um problema, surge outro. Quando eu saro uma doença, surge outra. Quando eu penso que a família equilibrou, alguém pisa fora do lugar e desequilibra tudo de novo. Quando eu vejo, é mais um processo que a gente sofre. Quando eu vejo, é mais uma angústia. Sem que você perceba, passando de um problema a outro, você está sendo forjado, preparado para algo maior. Eu sei que tem sido difícil e que talvez alguns dias seus, algumas temporadas tenham sido regadas com muitas lágrimas. Fabrício, você não sabe o quanto eu choro por meu filho. Você não sabe o quanto eu choro por minha filha. Você não sabe o quanto eu quero ajudar o meu neto. Meu fardo é pesado demais. É tudo muito doloroso. Deixa eu te dizer uma coisa: pessoas de grande importância são forjadas em meio a muito calor, a muita dificuldade. E você é uma pessoa muito importante para a sua família, para a sua empresa, para essa igreja, para a sociedade onde você estiver. E Deus costuma queimar mais aquele que Ele vai usar mais. Está na minha Bíblia também essa, tá? Depois eu digo onde. Ele costuma botar mais perto da brasa quem Ele vai usar mais. Não houve ser humano nesse mundo que sofreu maior injustiça que Jesus de Nazaré. E não houve pessoa nesse mundo que abençoou mais esse planeta que Ele próprio. Entenda que nesse processo de provação e de dor,
Olha, Fabrini, eu nasci mal que nem Moisés. Minha vida depois estabilizou, mas depois foi uma bagunça na minha casa e todo mundo se perdeu e eu tive que me fazer sozinho. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje você está aqui. Porque a gente que sofre se debanda nesse mundo, se perde nessa sociedade. Você está aqui dentro de uma igreja, lutando para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Continue firme, sabendo que Deus costuma levantar pessoas importantes a partir de grandes adversidades. Segundo, pessoas de grande importância costumam ser otimistas em relação ao futuro. Não é matemática, não é que tem que ser sempre assim, porque tem gente que tem grande importância que não nasceu mal e que não viveu mal. E tem gente de grande importância que não tem muito otimismo, mas de modo geral, pessoas de grande importância para nós, para a sociedade, para a igreja, para o país, costumam nascer em circunstâncias, ser forjadas em circunstâncias difíceis, e também pessoas de grande importância costumam ser otimistas em relação ao futuro. Essa é uma habilidade que uma pessoa que sofre muito costuma desenvolver bastante. Quem sofre muito tende a olhar para frente com mais esperança. Em 2012, eu participei de uma conferência em Londres, e o primeiro preletor foi o primeiro-ministro inglês, o Tony Blair. E ele é cristão, e ele fala um pouco do quanto o apóstolo Paulo ajuda na meditação, e quanto o apóstolo Paulo é importante para ele, mas no final de tudo, o entrevistador perguntou: o senhor poderia nos dar 5 dicas para que o líder nunca esqueça? Jesus fez isso antes de partir. Ele reuniu os discípulos, fez uma ceia e disse o seguinte: se vocês não entenderam nada ou esqueceram de tudo, guardem isso. Ele se despiu e lavou os pés dos discípulos. Aquilo ali é um resumo do cristianismo. Jesus deu um resumo no final da história. Pois bem, no final de tudo, Tony Blair diz o seguinte: 5 coisas que um líder jamais pode esquecer. Ele precisa, com certa regularidade, acordar de manhã com o coração cheio de esperança, acreditando que o mundo vai ser melhor. E aqui está falando do homem que se envolveu em guerra, um homem que se envolveu em questões políticas dificílimas, e deve ter tido muito problema. E ele disse: um líder precisa ter esperança. Eu estou dizendo isso porque no ano seguinte, num outro lugar, nos Estados Unidos agora, numa outra conferência sobre liderança, ouvi o general Colin Powell, primeiro preletor do dia. E no final, o entrevistador fez a mesma coisa com ele: general, o que o senhor tem para dizer para os líderes que estão aqui presentes? Eram 8.000 pessoas no lugar. 5 coisas. Ele respondeu: um líder precisa ter esperança. É incrível ver, porque são 2 homens de formações diferentes, um na política, outro nas Forças Armadas, um num país, outro no outro, mas ambos com a mesma visão. Um líder precisa sempre ter esperança. Ele falou: eu tinha uma regra: fique bravo, mas supere. As pessoas sabiam que depois de 2 horas eu estaria recomposto e com esperança de que as coisas melhorariam. Queridos, pessoas de grande importância costumam ser otimistas em relação ao futuro. Vejam Moisés. Apesar do passado repleto de dores e adversidades, ele enxergava um futuro melhor para o seu povo em Canaã. Ele não se contentou em ficar no Egito. Muita gente já tinha entregue os pontos, muita gente já tinha deixado de sonhar. Moisés então é chamado por Deus e é estimulado a olhar para o futuro, ele é estimulado a olhar para frente. Martin Luther King, apesar de todas as dificuldades que ele experimentou em seu ministério pastoral, ele sonhava com um futuro em que um dia as crianças negras e brancas brincariam juntas, não importando a cor de sua pele. Winston Churchill, apesar de todas as toneladas de preocupação que ele vivia, queridos, quando eu estive agora na Inglaterra, eu visitei lá o bunker de onde ele administrou o país e a guerra. Um buraco debaixo do chão, em que estava lá o quarto onde ele dormia, a mesma cama, tinha lá não era o mesmo charuto, que não ia durar tanto tempo, mas a cama dele, aí do lado a sala de reuniões, do outro lado a sala de comando, do outro lado um box pequenininho da BBC, de onde se dava boletins da guerra. Um buraco apertado, cheio de corredores, num canto a cozinha onde a filha dele fazia a comida dele. Apesar de todas as limitações, de todos os problemas, ele acreditava que a Europa se tornaria melhor sem Adolf Hitler. Mahatma Gandhi, apesar de todas as humilhações que ele sofreu, agressões físicas que padeceu, ele acreditava que a Índia um dia seria uma nação soberana, livre da opressão inglesa. Nelson Mandela acreditava que um futuro sem um apartheid seria melhor, lutou contra isso, lutou preso, ele lutou parado. Ele acreditava que a praga do apartheid seria varrida da África do Sul. John Wycliffe, queridos, John Wycliffe,
abandonado pelos nobres, odiado pela igreja, acreditava que um dia os crentes leriam a Bíblia Sagrada em sua própria língua. Eu disse que pessoas de grande importância costumam ser otimistas em relação ao futuro, apesar do passado. Deixa eu usar uma ilustração que vai te ajudar. Quando você dirige um carro, não, eu não dirijo, mas quando você pega um táxi, você percebe como ele dirige. O motorista se senta, eu vou fazer de uma vez só, porque eu sei que é difícil você pegar isso. Ele se senta e tem diante dele um para-brisa grande e pequenos espelhos, um do lado esquerdo, outro do lado direito, outro no meio, retrovisor. Estou indo muito rápido? Não, né? Ele passa a maior parte do tempo olhando para o para-brisa, que o objetivo dele é chegar lá na frente. De vez em quando ele olha para o retrovisor de cima, ou de um lado ou de outro, para fazer uma manobra para seguir em frente. Queridos, isso é uma boa ilustração para a vida. Nós devemos passar a maior parte do nosso tempo olhando para a grande janela em branco. E de vez em quando devemos olhar para os retrovisores, para o passado, para evitarmos acidente, para evitarmos problemas. A gente não pode descartar o passado, porque ele nos dá segurança. Passado é para ser professor, não para ser opressor. Tem que nos ensinar. A tragédia é quando a gente inverte, passa a maior parte da vida olhando os pequenos espelhos com medo de andar para frente. De vez em quando essa pessoa tem um lampejo de coragem e faz uma arrancada. Mas não pode andar muito porque ela passa o tempo todo olhando para trás. Queridos, o que esses grandes homens de importância que eu acabei de citar aqui, e nós podemos ter em comum, é essa esperança quanto ao futuro. Porque não há outra alternativa para uma vida que vale a pena. Ou nós caminhamos para um futuro de progresso, ou nós acordamos de manhã dizendo: Senhor, está difícil, mas eu vou completar essa faculdade. Está difícil, mas eu vou terminar esse mestrado. Está difícil, mas eu vou terminar esse processo. Está difícil, mas eu vou me tornar um homem de Deus. Está difícil, mas eu vou me tornar uma grande mãe. É difícil, mas eu vou honrar os meus pais. É difícil, mas eu vou encerrar esse projeto. Ou a gente se afoga numa poça de derrotismo e autocomiseração. A vida foi muito ruim comigo, foi tudo muito triste, eu não tenho forças para seguir. A opção é sua. Usando frase pronta aqui, as escolhas que fazemos fazem quem somos. Eu sou quem eu escolhi ser, seja bom ou ruim isso. E a gente tem que optar nessa manhã por essa rotina de acreditar sempre que amanhã vai ser melhor. Não é o que Provérbios 4:18 diz? A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Nós estamos para viver sempre o melhor na frente. Está sendo bom agora, foi bom no passado, mas o nosso futuro tem que ter sempre algo a melhorar, inclusive o dia em que vamos ver Jesus face a face. Pessoas de grande importância costumam ser otimistas com relação ao futuro. Terceiro, pessoas de grande importância também costumam se envolver radicalmente com suas ideias. Vejam só, são características de uma pessoa de muita importância. E eu sei, queridos, vejam, olhem para mim, todo mundo aqui quer ser relevante. Sabe uma das piores coisas que uma pessoa tem para administrar? Rejeição ou indiferença. Timothy Keller, um pastor norte-americano muito importante, disse que o inverso do amor não é ódio, é indiferença. É indiferença. E nós estamos o tempo inteiro nos arrumando, nos maquiando, eu não, mas as mulheres estão se maquiando, se aprontando, cortando cabelo, porque querem ser aceitas. Nós não lidamos bem com irrelevância, com desprezo e desconsideração. Todo mundo quer ter o seu trabalho reconhecido. Todo mundo quer ter o seu trabalho valorizado. Todo mundo quer ser importante em alguma medida. Isso é a mais pura verdade. E pessoas de importância, pais importantes, mães importantes, avós importantes, filhos importantes, e por aí você vai, costumam se envolver radicalmente com suas ideias. Moisés sofreu com as derrapadas morais do seu povo. Gente, quem lê Êxodo, quem lê Números, vê como era difícil a vida de Moisés. Quando algo dava errado, tudo era culpa de Moisés. Quando as coisas davam certo, a glória era de Deus. Foi alvo de muitas críticas, faltava pão, crítica, faltava água, crítica, faltava rumo, crítica, faltava segurança, crítica. E ele ainda sofreu com inveja de irmãos. Miriam e Arão começaram a dizer: que história é essa de só Moisés, só Moisés? Deus fala conosco também. Deus então interveio, entrou na história e mudou tudo. Apesar de tudo isso, ele se envolveu integralmente com tudo. Martin Luther King apanhou da polícia, foi preso e viu amigos, inclusive crianças, sendo maltratados numa determinada passeata deles, numa manifestação. A polícia soltou cães policiais para morderem criança.
pessoas da Ku Klux Klan explodiram o departamento infantil de um culto batista e 3 crianças morreram numa situação daquela. Durante um domingo como esse, eles estavam adorando a Deus e o ódio era tão grande que chegaram ao ponto de fazer isso. E aí ele fez um dos sermões mais espetaculares dele, falando que a morte era dura como o aço e que a vida, a morte para um crente não é um ponto final, mas uma vírgula no funeral dessas crianças. Apesar de tudo isso, ele se envolveu integralmente e morreu. Só parou porque tomou um tiro. Winston Churchill arriscou sua reputação, arriscou seu status e arriscou sua vida por conta do seu objetivo maior, que era impedir o avanço dos exércitos alemães. Mahatma Gandhi foi agredido em virtude do seu compromisso que tinha com o seu povo, foi humilhado e odiado em virtude do compromisso que tinha com as pessoas que defendia. Nelson Mandela, enquanto pôde, lutou, enquanto teve saúde, foi em frente, por conta do compromisso que defendia. E John Wycliffe, como eu falei, ele sofreu muito, mas não foi mártir. Sabe como ele morreu? Ele morreu de um derrame, num culto de Natal em 1384. Um culto trágico em que ele teve um derrame, não suportou, não resistiu e morreu. Por conta de seu amor à Bíblia e do seu desejo de transcrevê-la para a língua de seu povo, ele angariou todo o ódio daquela igreja e toda a indiferença e ódio e hostilidade da nobreza. Perdeu sua paz, perdeu sua reputação, seus ossos depois foram desenterrados e cremados, e isso mostra o grau de dificuldade que esse homem tinha para trabalhar. Mas pessoas de grande importância se envolvem radicalmente com as causas em que acreditam, com seus ideais. Queridos, como eu falei, algumas coisas são inerentes à nossa vida. Nós temos senso, queremos ser valorizados, nós queremos ser relevantes para as pessoas. A gente quer ser relevante nas coisas mais simples e nas mais complexas. E uma outra coisa que nós queremos é uma vida de contentamento. Ninguém aguenta uma vida de mediocridade parada. Pessoas normais querem algo mais positivo, mais avante. E Jesus nos prometeu que nos daria vida e vida abundante. Agora, para ter esse tipo de vida, a gente tem que correr risco, sujar a mão, sofrer alguns cortes, se envolver plenamente. É preciso que a gente amarrote um pouco a nossa alma. Ao invés da gente ficar pegando pelas pontas dos dedos os nossos sonhos, a gente tem que abraçar com os 2 braços e apertar junto do peito. A gente tem que dizer, já que Deus me colocou nesse rumo, já que Deus me pôs nessa vereda, eu vou me agarrar a isso e vou cumprir isso com inteireza. E para alcançar o que eu tenho, eu preciso arriscar muita coisa. Preciso me expor a incerteza e desconforto. Porque pessoas de grande importância costumam se envolver radicalmente com os seus ideais. E por fim, queridos, em último lugar, pessoas de grande importância costumam cumprir integralmente suas missões. Integralmente suas missões. Moisés guiou o povo pelo deserto e deixou o povo parado aonde? À porta da terra. Ele foi o tempo inteiro. Gente, não faltou razão para ele desistir. Não faltou razão para Moisés desistir. Moisés deixou o povo na entrada da porta e só não entrou com o povo porque Deus o impediu. Martin Luther King lutou, parou com a morte, com o assassinato. E hoje, os negros podem se sentar em qualquer lugar do ônibus no Alabama, como não podiam no passado. O estopim de uma guerra que houve lá foi porque uma senhora chamada Rosa Parks entrou no ônibus e o ônibus era da parte de trás apenas até o final, reservado para os negros. E eles deveriam se empilhar lá atrás. Eles entravam, pagavam na frente, saíam do ônibus e tinham que andar até a porta de trás para poder entrar. E muitos motoristas de maldade saíam correndo com o dinheiro do sujeito. E depois de um dia de cansaço, ela entrou, pagou e se sentou no lugar dos negros, no final do ônibus. E aí o motorista parou o ônibus dizendo o seguinte: o lugar dos brancos está cheio e há um senhor branco que precisa sentar, eu quero que você se levante do seu lugar e dê lugar a ele. Ela disse que não. Foi presa, Luther King foi chamado e aí começa um movimento extraordinário. Então, quando a gente vê um sujeito negro, uma mulher negra sentada no ônibus hoje, isso não foi conquistado facilmente, porque ele se envolveu integralmente com a sua missão e foi até o final, cumpriu até o final. Hoje os Estados Unidos têm um presidente negro e por isso o símbolo é tão importante, porque isso era inconcebível. Winston Churchill, Hitler tombou na guerra que ele começou e Churchill não desistiu no meio da missão.
Ele não parou quando as coisas ficaram difíceis. A Índia hoje é, também por causa de Mahatma Gandhi, uma nação soberana, porque esse homem também não desistiu no meio. Mandela, a África do Sul hoje não tem mais o apartheid, a África do Sul hoje é um país emergente, que está aí crescendo, porque esse homem também não desistiu no meio de sua missão. John Wycliffe, queridos, a Sociedade Bíblica Inglesa está imprimindo milhões e milhões de Bíblias em inglês, e a Associação Wycliffe Bible Translators está traduzindo a Bíblia para 3.000 idiomas e dialetos que ainda não possuem a Bíblia escrita. Vejam só que coisa extraordinária, que legado extraordinário. Na nossa igreja temos uma senhora canadense que trabalhou na Associação Wycliffe. Deixa eu dizer que, caminhando para o final do sermão, para ilustrar melhor isso, eu quero me dirigir aos pais e mães aqui. Pai e mãe, uma das funções mais difíceis e mais desafiadoras e importantes que pai e mãe têm é ensinar os filhos a terminar aquilo que eles começam. Às vezes é difícil terminar uma refeição, come, teatro, mãe faz avião, chama o pai, o porteiro, todo mundo fica para a criança terminar um potinho de comidinha pronta. As crianças têm a tendência de largarem tudo quando perdem interesse por aquilo. Não é mais legal, larga. O brinquedo tem uma durabilidade pequena. Só que a gente sabe, como adulto, a vida não é assim. Então os pais precisam ensinar os filhos a encerrarem ciclos, a começarem, a terminarem, mesmo que não estejam mais dispostos, em nome da responsabilidade. E lá em casa a gente diz que filho tem que arrumar cama. Por quê? Porque é o fim de um ciclo, do descanso. Começou, deitou, feliz, não tem trabalho para pegar no sono. No dia seguinte acorda e vai embora, parece que explodiu uma bomba dentro do quarto, ali, o tênis está voando no ventilador de teto, lá em cima. Não é assim lá em casa, que foi só uma brincadeira. Mas é importante que eles entendam que eles precisam terminar um ciclo que eles começaram. Porque daqui a pouco será mais do que uma noite de sono, será um projeto, um trabalho, um relacionamento. E se nós não fizermos isso com os nossos filhos, eles vão desistindo lá pelo meio, na vida. Primeira dificuldade no casamento, desiste. Primeira dificuldade no trabalho, desiste. Vou começar uma empresa, um investimento alto. Ficou difícil, apertou daqui, a concorrência é forte, é difícil legalizar, o governo não ajuda, é difícil, desiste. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a encerrarem ciclos. Com isso eu quero dizer o seguinte: é importante que você termine o que Deus te deu para fazer. É importante que você coloque começo, meio e fim, que você não desista quando a coisa ficar difícil, desinteressante e apertado. Deus quer que você termine a sua missão como Moisés terminou a dele, como Wycliffe terminou a dele, como Mandela terminou a dele, como tantos outros homens e mulheres de Deus fizeram isso. E você vai contar com a graça de Deus. Se hoje a provação que você tem provado, sentido, lhe parece muito maior do que a de 2 anos atrás, isso é um bom sinal. Sinal de que de 2 anos para cá você ganhou músculos emocionais. Significa que você ganhou mais estrutura interna para suportar esse peso. Ou seja, Deus lhe vê como uma pessoa mais capacitada. E ao invés de você ficar se amargurando, se comendo de autocomiseração, que você veja que Deus está lhe dando mais provação, porque vê que você é uma pessoa com ombros mais largos, com pernas mais fortes, capaz de suportar mais o peso. E queridos, Deus não faz judiação conosco. Sofrimento tem dia para começar e tem dia para terminar, isso vai passar. E no final de tudo isso, você vai levantar a taça e dizer: em nome de Jesus eu venci. As crianças se formaram, as crianças foram criadas, eu estou aqui casado há 40 anos com uma felicidade enorme e não faltou momento desafiante no nosso casamento. Não podemos desistir no meio. Pessoas de grande importância cumprem suas missões até o fim. Fechando, eu e você vimos hoje que pessoas de grande importância têm 4 características. Costumam ser formadas em meio à adversidade. Deus está te formando no forno. Deus está te formando na guerra. Você vai sair daí como um grande oficial da vida. Vimos também que essas pessoas muito importantes, de grande importância, são otimistas em relação ao futuro. Respira fundo, dá uma limpada no joelho, tomou um tombo, olhe para o lado, vamos embora, mais uma, só para quando realmente não der para fazer. Sou otimista, vai ser melhor. Pegue a Bíblia, a sua Bíblia antiga, veja lá os textos em que Deus te prometeu algumas coisas e diz: Senhor, ainda não aconteceu, eu continuo aguardando na tua promessa.
Ele não é filho do homem para que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, é o que a Bíblia diz. Seja otimista. E grandes pessoas costumam se envolver radicalmente com os seus ideais. Mergulhe no seu problema, viva o seu problema, organize a vida, peça ajuda, vá integralmente com o seu problema. E por fim, vimos também que essas pessoas costumam cumprir totalmente, integralmente suas missões. Só termina quando acaba. Só termina quando acaba. E Moisés foi um glorioso tipo de Cristo. A Bíblia é cheia de tipos de Cristo. A Bíblia é cheia de tipos de Cristo. E Moisés foi um glorioso. Moisés apontava para Cristo. Jesus foi forjado em circunstâncias difíceis, não foi, queridos? Nasceu, não tinha onde ficar. E logo depois o anjo falou, corre daí porque querem matar seu menino. Ele teve que mudar de país. Ele tinha lá a sua carpintaria, José, mudou para o Egito. Olha que trabalho. Há pessoas aqui que tiveram que vir para o Rio, estão trabalho. Há pessoas aqui que tiveram que ir para outro lugar. Ele teve que fugir por causa do ódio. Jesus nasceu em circunstâncias difíceis e ele também é um exemplo disso. Jesus era otimista quanto ao futuro. Ele sabia que lá na frente, no seu sacrifício, com a sua ressurreição, o povo teria a aliança de Deus concretizada de maneira plena. Jesus olhava para o futuro e via, lá no passado Adão caiu e trouxe todo esse estrago, mas lá na frente eu vou morrer e vou ressuscitar por essas pessoas que meu Pai soberanamente escolheu. Ele era otimista em relação ao futuro. Ele se envolveu 100% com sua causa. Jesus encarnou, veio para esse mundo, se encheu de poeira, viveu com pessoas problemáticas, ouviu gente criticando, discutindo teologia com o verbo. Imagina a paciência que ele teve que ter. Discutir teologia sistemática com o verbo encarnado. Por quê? Porque ele se envolveu 100% com a sua causa. E Jesus seguiu até o fim de sua missão. Ele não desistiu. Pai, se for possível, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Foi até o final e louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque foi ali naquele momento, não só pela vida dele, mas pela morte dele, que nós podemos hoje olhar para o alto e chamar Deus de Pai. Porque pelos nossos pecados, sendo Deus um justo juiz, jamais poderíamos ter a esperança de conviver com Deus sem sofrer punição. Nenhum de nós aguenta juiz corrupto e nem delegado corrupto. Chega o bandido na delegacia, fecha o olho, não vejo, não, ele tem que prender, o papel social dele é prender, levar a justiça, o juiz tem que colocá-lo na cadeia. Se a gente não gosta de juiz que não faz justiça, por que a gente tem que olhar para Deus e achar que ele não pode fazer a dele? Se ele é o juiz dos juízes. Deus é o juiz dos juízes. Todo o senso de justiça que eu tenho, que você tem, procede dele. E se a gente fica chateado com o juiz que não faz justiça, com o delegado que não faz justiça, como é que a gente pode achar que Deus não pode fazer? Deus não pode punir, pode e deve, porque se não fizer você não vai respeitá-lo. O problema é que a gente não tem como sair da cadeia se ele puser a gente lá. Para resolver esse problema, ele enviou Jesus de Nazaré para receber a punição. Jesus chega lá no fórum, cadê o processo do Fabrini? Está esse aqui, ó. Isso tudo, é o Fabrini, eu falei. Tá, agora é meu. Pronto. O Fabrini não deve mais nada à justiça. Pode ir embora. Mas é assim, Senhor? É. Mas como é que vai ser? Não, eu vou no seu lugar. A justiça vai ser feita, mas não com você. Eu vou lá para aquele presídio horroroso, chamado Calvário. E ela, Senhor, agora a culpa do Fabrini é minha, mas eu quero que o Senhor veja como quem não lhe deve nada. Aí sim, sem pecado nenhum, eu posso estar diante do juiz, porque eu não devo mais nada à justiça dele. Mais nada. Por isso é que a gente tem que aceitar Jesus como Salvador. Não para ser religioso, mas para poder se relacionar com Deus. Porque se você apostar na tua justiça, você não faz o suficiente. Você pode até ser uma boa pessoa. Fabrini, eu ajudo o pobre, eu ajudo as pessoas da minha família, eu não sou indiferente, tudo bem, só que isso não é suficiente, porque Deus exige 100% de perfeição. Perfeição já é 100%. E você não vai conseguir fazer isso. Tem que alguém fazer por você. Aceitar Jesus como Salvador é aceitar aquilo que Ele fez por você, e como Senhor é levar a sua vida debaixo da diretriz dEle. Por isso, queridos, é que Moisés também me inspira muito, porque ele é um grande tipo de Cristo. Vamos em frente. Desejo à Igreja Presbiteriana da Gávea mais 46 anos. Desejo à Igreja da Gávea muita prosperidade, muito progresso, porque é uma igreja plantadora de igrejas, é uma igreja que não é indiferente aos irmãos, que também não estão plantando, mas que ajuda muito. Eu ouço sempre notícias dessa igreja pelo pastor Leonardo, e notícias sempre muito boas. É uma igreja muito generosa, e que enche de orgulho não só a denominação, mas aqueles que como eu não fazem parte, mas que admiram muito o trabalho de uma igreja viva, forte, plantada
numa cidade tão linda como a nossa. Que Deus abençoe muito vocês. De coração, obrigado. Estou pregando de novo, tá vendo? Agora é a pregação da gratidão. Quero agradecer aos pastores, ao Léo, que me chamou, meu amigo querido, e desejar a vocês todos um domingo ótimo, lindo como o de hoje, e uma semana de muita alegria. Deus abençoe a todos.